Olá, pessoal! Vamos fazer nossa atividade de ciências hoje e nós vamos aprender uma coisa nova, né? Vamos iniciar aí um aprendizado novo, né? Iniciando um novo bimestre e um novo aprendizado. Vamos aprender aí hoje sobre a reflexão da luz em diferentes materiais. Leia as definições abaixo. Então, gente, vamos ouvir aí, né? Vamos ler aí junto, né? As definições. Depois a gente vai fazer uma atividade no livro também que tem uma explicação, né, melhor. Um objeto opaco é aquele que não permite que a luz passe por ele. Então, gente, todas as vezes que falarem que um objeto ele é opaco, quer dizer que a luz não passa por ele. Você pode colocar uma lanterna atrás dele que você não vai ver a luz passando lá do outro lado. Então, né, por exemplo, madeira, um livro, né, um livro fechado e vários outros materiais, né, que você coloca ali. Tô dando o exemplo da lanterna, que é um exemplo que sim, que a gente tem mais em mão, né? Se você quiser até fazer o teste, você pode fazer. Olha aí na imagem para vocês verem, tá vendo? O homem, ele tá segurando aí um pedaço de madeira na mão e você não consegue ver o rosto dele do outro lado, tá vendo? Então, vamos lá. Um objeto transparente, ele permite que a luz passe por ele. Por exemplo, o vidro polido. Então, gente, o vidro, quando você olha, você consegue ver lá do outro lado, não consegue? Né? É um objeto transparente. Ele permite que você veja, né, o que está do outro lado. Se você colocar uma lanterna na frente dele, a luz vai ultrapassar e você vai ver ela do outro lado. E temos também o objeto translúcido, que ele permite que a luz passe, porém com menos facilidade do que os objetos transparentes. Então, o translúcido, gente, você consegue ver do outro lado, porém ele fica um pouco mais... A imagem fica um pouco mais fosca para a gente ver, né? É um pouco mais difícil. Por exemplo, vidro fosco, papel manteiga, né? E etc. Por exemplo, o papel manteiga, se vocês papel de seda também, você consegue ver do outro lado se você colocar na frente do seu rosto, mas não é uma imagem limpinha, né? Como se fosse um vidro. Então, gente, agora, para entender mais sobre o assunto, vamos ler e fazer as atividades da página 100 e 101 do livro de ciências. Página 100, pessoal. Iluminando diferentes corpos. Vamos estudar algumas fontes de luz e sua incidência sobre diferentes corpos. Imagine que você chegou a um quarto e está tudo escuro. Que invenções você poderia usar para iluminar o ambiente? Então, está tudo escuro. O que você poderia fazer para fazer aquele ambiente ali ficar iluminado, aquele quarto? Talvez sua reação mais natural seja procurar um interruptor para acender uma lâmpada. Mas houve tempos em que as lâmpadas não existiam e a principal fonte de luz era o fogo, de tochas, de velas ou de lampiões, por exemplo. Então, gente, eles usavam o fogo antigamente, quando não tinham as lâmpadas, eles usavam o fogo para iluminar, porque o fogo, né, quando ele está queimando, ele ilumina o ambiente, né? Então, eles usavam muito o fogo. Seja qual for a fonte de luz, um abajur, fogo, lanterna, candeeiro, etc. Seja qual for ela, veja o que pode acontecer quando a luz incide sobre os corpos, quando a luz é direcionada aos corpos, né, gente? Incide, assim, é colocada sobre os corpos. Então, nós vamos ver aí agora o que a gente ouviu, né, que está lá na nossa folha, né, falando sobre os corpos opacos, transparentes e translúcidos. Olha aí mais uma imagem para vocês verem. Visão, a primeira imagem aí dessa caneca. Visão através de um corpo opaco. Então, vocês podem ver aí. A metade da caneca está, né, nítida para vocês verem. A outra metade tem um corpo opaco, deve ser um pedaço de madeira, colocado na frente dela. Então, você não consegue ver a parte onde está esse pedaço de madeira. Você só consegue ver a outra parte que está sem nada. Visão através de um corpo transparente. Então, gente, tem aí, ó, um corpo transparente, deve ser um pedaço de vidro. Na frente da caneca, você continua vendo a caneca completa, tá vendo? Você consegue ver ela toda. E agora, gente, na terceira imagem, nós vemos a visão através de um corpo translúcido. Então, gente, olha aí, vocês estão vendo que metade da caneca está um pouco fosca? É porque deve ter um vidro aí, um vidro fosco, né, na frente da metade da caneca. Então, você consegue ver só metade dela perfeitamente. Onde está com esse vidro fosco, você vê uma imagem mais, né, ruim de ver, uma imagem mais fosca mesmo. Agora, pessoal, nós temos um quadrinho amarelo aí, tá vendo? Com um clipezinho. Ele dá um comando aí para vocês, ó. Ajude a escrever o texto explicando o que é um corpo opaco, um corpo transparente e um corpo translúcido, né? Vocês vão escrever, ajudar a escrever esse texto aí, falando isso. Eu vou fazer essa com vocês,
porque como nós estamos no momento de explicação, né, eu vou fazer com vocês essa primeira atividade aí. Então, no primeiro pontinho, ao incidir, né, ao ser colocada uma luz sobre um corpo, ela pode ser refletida. Isso fica claro quando observamos a luz se refletir. Quando a gente coloca a luz num corpo e a gente vê ela se refletir, fica claro pra gente que nós podemos ver a luz refletida quando a gente coloca ela sobre um corpo. Ao incidir sobre... A segunda afirmativa agora, gente. Segunda frase. Ao incidir sobre um corpo opaco, né, gente, que a gente já viu que é aquele que não deixa a luz passar, como uma folha de cartolina ou um colchão, a luz não atravessará. Um corpo opaco é aquele pelo qual a luz não passa. Então, o corpo opaco é aquele pelo qual a luz não tem como passar, a gente não consegue ver ela do outro lado. Terceira aí vocês vão colocando aí, tá, gente, do jeitinho de vocês. Terceiro. Ao incidir sobre um corpo transparente, como um vidro de carro ou um celofane incolor, a luz vai atravessá-lo. Você vai conseguir ver a luz, as imagens do outro lado. Um corpo transparente é aquele pelo qual a luz passa e através do qual é possível ver com nitidez. Nitidez, gente, é você ver com clareza. Você consegue ver direitinho o que está ali, entendeu? Sem nada atrapalhando, sem estar embaçado. Agora, a última frase, né? A quarta frase. Ao incidir sobre um corpo translúcido, como uma folha de papel vegetal ou um vidro fosco, a luz não o atravessará muito bem. Ela consegue atravessar, mas ela não consegue atravessar totalmente como num corpo transparente. Um corpo translúcido é aquele pelo qual a luz passa, mas através do qual não é possível ver com nitidez. Então, a luz passa por ali, mas você vê a imagem embaçada. Você não consegue ver a imagem nítida, né? Assim, direitinho como você vê com os corpos transparentes. Agora, pessoal, vamos para a página 101, atividade número 1. Observe as imagens abaixo e preencha o quadro classificando os corpos como opacos, translúcidos ou transparentes. Então, gente, você vai observar essas imagens que tem aí, né? Abaixo de cada uma tem o nome dela. Você vai observar e vai dizer se ela é um corpo opaco, translúcido ou transparente. E você vai preencher esse quadro. Tem uma coluna dos corpos opacos, todos os corpos que forem opacos você vai escrever nessa coluna. Temos aí os corpos translúcidos, que todos que forem translúcidos você vai escrever aí, e os transparentes, que você vai escrever aí todos que forem transparentes, combinado? Vou ler para vocês aí, né, os nomes dos corpos, ó. Temos um quadro de giz, um balão de festa cheio, uma fita adesiva plástica, um copo com água, porta de madeira, vidro de janela, sacola plástica, lentes de óculos, tijolo de vidro e um vidro fosco. Você vai distribuir, né, todos esses corpos aí dentro desse quadro. O que for opaco na coluna do opaco, translúcido na coluna do translúcido, transparente na coluna do transparente. Certo, gente? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar que nós vamos, né, tentar ajudar vocês aí, tá bom? Um beijo para todos.